Filosofia X, Escola de Barra Mansa, Rio de Janeiro, Israel. A inspiração, o espírito, a virtude. O que é ter uma virtude de Cristo? O que é a inspiração? O que é o espírito? O espírito é a virtude de Cristo. Você está na virtude de Cristo? O que é a virtude de Cristo? É toda a inspiração que Cristo teve. Toda a obra que Cristo falou, ensinou, mostrou, e você tem uma inspiração, um entendimento, uma abertura, um leque na coerência e no equilíbrio. A virtude de Cristo é a inspiração que você tem na sua demar, no seu cérebro, na sua glândula PIN, o entendimento. Na filosofia X você entende que o espírito é uma inspiração. É você falar numa inspiração. Entendimento, o que você entendeu. O que eu entendi, o que o professor Akio vem ensinando, em cima não só do professor Akio, mas em cima de muitos assuntos que ele aborda. Eu tenho uma inspiração. Então, é falar no espírito. Falar no espírito é ter uma inspiração e com coerência e equilíbrio sobre aquele assunto. Não é o chegar e falar assim é desse. Não, é uma inspiração sobre o assunto, coerente e equilíbrio, mais perto. Não posso achar nada. Ah, eu acho que é desse jeito. Não. Então você não conheceu a filosofia X. Conhecer a filosofia X, entender a filosofia X é ter inspiração, é ter entendimento. O que você vai falar? Ah, eu agora sou X. Eu tô na filosofia X. O que tem? Muitas pessoas perguntam para mim, é a mesma coisa que era dentro do sistema religioso. Quanto tempo você tem de igreja? Eu falava que só tinha um dia só. Hoje não é diferente, a mesma pergunta. Quanto tempo você tem de filosofia X? Eu só tenho um dia só. Porque todo dia eu tenho que aprender, entender, estar aqui. Muitas vezes não apareço no programa, mas quando eu apareço no programa é para fazer a diferença. É ter o espírito, o entendimento, a inspiração de falar algo que eu entendi. Ter a virtude de Cristo era falar como Cristo. Ter o Espírito de Cristo era falar como Cristo. Então falar como Cristo é ter uma inspiração, um entendimento, uma coerência, um equilíbrio. Muitos falam que são ex, mas não quer largar a antiga vida. Que antiga vida? O erro que aprendeu. Não quer largar do sistema cristão judaico. Como você vai ter inspiração? Você está num caminho largo, cristão judaico, e fala que eu sou... Não. A inspiração é de quando fura o entendimento antigo seu e abre os seus olhos para você entender a verdade. Como eu entenderia quem é a mãe das prostituição? Como poderia entender que eu aprendia que era a igreja católica, mas não é. Ela vive em Sete Montes. Mas é o sistema político-religioso e judaico. Muitos estão dentro desse sistema, preso com as suas mentes, suas consciências, dormindo nesse sistema cristão-judaico. Não é contra a pessoa do judeu. Nosso amor da filosofia X aos judeus. Nós falamos contra um sistema político e religioso cristão judaico.
o qual Jesus não reformou, ele cumpriu na cruz. A rasgadura da lei é a graça agora. Acabou a lei, acabou os 613 preceitos. É o que Jesus falou. Jesus falou, eu não estou nesse sistema. Ele se batizou e saiu. Por isso que ele batizava. Hoje eles batizam para entrar nesse sistema. Então, inserir no corpo de Cristo é entender que Cristo não reformou o judaísmo. Ele rasgou os 613 preceitos. E quando você quer lei, você gospe no sacrifício de Cristo. Nesse caso, eu estava conversando com um rapaz e o rapaz se levantou para falar algo da filosofia X. Não, ele lá pede dinheiro. Eu falei, não, onde ele pede dinheiro? Alguém veio que está sempre comigo e falou uma besteira. E aquela besteira cresceu. Aquela pessoa. E eu falei assim, não blasfema contra o Espírito. Sem entendimento, sem entender. Muitos vão falar de uma religião sem entender. Então é uma blasfêmia contra o Espírito. Quando ele veio falar de Eliseu para mim, eu falei, você está blasfemando contra o Espírito. Contra a inspiração que eu estou tendo, sem entendimento. Isso é blasfêmia contra o Espírito. Se você não entender o que é blasfêmia contra o Espírito, como o professor Akio, ele trouxe o assunto, o entendimento agora cabe aos professores, aos alunos, a entender. Se eu falo que eu estou na filosofia X, não sou mais pastor, não sou mais nada. Eu sou uma criatura que entendeu o Criador e agora quero evoluir mostrando a filosofia X, o entendimento. Entender o que é uma inspiração, o que é falar no Espírito, o que é falar contra o Espírito, é alguém que tem uma experiência, uma experiência que eu vou falar assim, uma inspiração sobre aquele assunto que foi trago. E ali ela coloca na mesa. Então eu vou falar para você, falar contra o Espírito é falar contra alguém que está tendo uma inspiração de amor, de entendimento, de leque aberto, de terceiro olho. Isso é falar contra o Espírito. Isso eu aprendi na filosofia X. Então, não tentam mexer na minha mente sem entendimento. Para mexer na minha mente, eu posso ver tudo, eu posso falar tudo. Eu tenho que tirar uma inspiração daquilo que foi falado. Eu posso ver qualquer tipo de vídeo. Sou livre, mas eu tenho que tirar a inspiração daquilo que eu entendi. E isso, tirar a inspiração daquilo que você entendeu, é falar no Espírito. Você não é santo porque você é separado, né? Você é santo quanto há justiça em você. Você reconhece o bem e o mal. Se não há justiça em você, você pode estar em qualquer religião. Paz de Jesus, amor, o que você quiser. É você fazer justiça, é ser justo. Não pode ser bom para mim e ser ruim para você. Não pode ser bom para você e ruim para mim. Tem que ser bom para os dois lados. Isso é justiça. Fica meu abraço a todos, desejo saúde e muita paz muita paz e prosperidade em todas as ações de bem de cada um. Então, nesse exato momento, Filosofia X, Escola de Jesus, x.tv.br. Ali você vai entender tudo. Filosofia X.